Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Espiritualidade maior, nos fortalecermos, para que nós possamos ir adiante, juntos, fortalecidos, para podermos aguar essa plantinha chamada fé, chamada esperança, que mora dentro do nosso coração. Através das lições que recebemos, através dos ensinamentos que recebemos de Jesus e de todas essas pessoas maravilhosas que divulgam o cristianismo de uma forma tão afetuosa, porque quem divulga através da prática toca os nossos corações, não é mesmo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos rogar ao Mestre que possa nos abençoar nessa noite, que possa uma luz maravilhosa envolver a cada um de nós que estivermos aqui conectados, para que nós possamos fazer essa corrente de boas vibrações, de bons pensamentos, de orações. Então, vamos nos manter conectados com essa energia, sentindo verdadeiramente a presença de Jesus conosco. Esse Jesus querido que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui no chat para ver quem já está aqui conosco desde o início, né? Dona Vera Viana, boa noite, seja bem-vinda. Dona Vera é sempre uma das primeiras a entrar no estudo de oração, assim como a nossa amiga Norma, seja bem-vinda. Fátima Lemos, que saudade. Suzana, isso, colocaram e lembrar muito bem, Suzana, obrigada pela mensagem, um abraço. Dona Mariângela, querida, David, boa noite. Yara, boa noite. Seu Antônio, boa noite. Dona Josefina, Marisa Fleury, diretamente do Paraguai. Seu Paulo, Osanira, perdi aqui. Osanira, David, não tem problema. A gente realmente tem dia que falta energia elétrica aqui também, o Wi-Fi também fica meio bagunçado. Hoje foi uma tempestade aqui. Graziela, boa noite. Dona Solange, Bartira, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu amo quando vocês escrevem e se comunicam, né? Gosto muito quando a gente percebe, eu já estou olhando aqui, na minha tela está aparecendo que nós já temos 10 likes ali, as pessoas já dão like, ajudando o nosso canal, isso é muito bom. E olha que eu nem comecei a falar, mas vamos combinar o seguinte, se vocês não gostarem, dislike, tá? Tira o like, tá bom? Então, muito obrigada pelo apoio de vocês. Hoje nós vamos estudar um livro de nome Sinal Verde. Olha aqui o Sinal Verde. Sinal Verde é um livro psicografado por Chico Xavier e autoria espiritual do nosso querido mentor André Luiz. André Luiz, autor da série Nosso Lar, né, de inúmeros livros que nós já lemos, estudamos aqui, também trazendo informações valiosas, maravilhosas sobre a vida após a morte, a vida no mundo espiritual, né? Vamos, então, para a nossa lição de hoje. É o capítulo 3 do livro Sinal Verde. Nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste, e nem tão baixa que crie dificuldade a quem te ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem uma audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como esta: "Você está surdo?"
Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Não sei de te repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que do outro lado do fio está alguém que precisa de você, precisa da sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Nos domínios da voz. Pois bem, vocês sabem que eu faço uma pesquisa, né? Sempre, dependendo do assunto, para a gente poder entender melhor essas mensagens de uma forma mais profunda. E eu quero agradecer aqui, porque a minha pesquisa foi com a fonoaudióloga Bartira, nossa amiga querida. E eu fui perguntar para ela, me explica melhor como é que é essa coisa da voz. E ela me deu uma aulinha. Então, eu quero transmitir para vocês, porque eu aprendi muito. E eu quero transmitir o que eu aprendi para vocês. Aqui eu tenho as minhas anotações, fiz o dever de casa direitinho, para a gente entender o que André Luiz está falando. Porque fica bem legal quando a gente entende a estrutura, para a gente entender o que André Luiz está falando realmente. Tá certo? Bom, então eu vou ler a definição de voz para vocês, tá certo? A voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais, modificado pelas cavidades de ressonância, oral, nasal e faríngea. Então, a voz é um som, e esse som é produzido inicialmente na vibração das pregas vocais. Até aí a gente já mais ou menos sabia. Agora é interessante, porque a voz ela é resultado do equilíbrio de duas forças. Uma força, que é a força do ar que sai dos pulmões. Olha que interessante. Então, é uma força aerodinâmica. Eu não imaginava que a voz estava relacionada com esse ar que sai dos pulmões. E também uma outra força, a força da musculatura, a força muscular da laringe, né? Então, esses dois fatores, né, essas duas forças interagem para formar a voz. Muito interessante isso. E eu sei que daí a gente pensa o quê? Se eu preciso de uma força do ar que sai dos pulmões, a gente pode imaginar, né, que quando a pessoa tem alguma alteração pulmonar, aí a gente vai ter uma alteração também nesse processo envolvendo a voz, né? Bom, o que eu achei muito interessante é essa observação aqui. Olhem só, o som primordial é produzido pelas pregas vocais. Isso a gente já entendeu. Mas esse som primordial, ele é modificado à medida que ele passa. Entendeu? Fatores como a contração da faringe, se a pessoa joga mais para o nariz, a postura do lábio. E aí o resultado acústico é diferente. Por isso que a gente consegue fazer diferentes vozes, né? A gente pode imitar alguém assim, né? A gente pode fazer coisas diferentes mudando o lábio. E tem pessoas que falam mais anasalada, né? A voz é anasalada, né? Então, esses fatores modificam o som. Então, a voz não sai prontinha, né? Tem o som primordial, mas à medida que ele passa, ele pode ser modificado. Aí entra o trabalho importante dos fonoaudiólogos, né? De trabalhar a voz, né? Às vezes, um posicionamento de língua, né? Às vezes, uma postura, a gente vê pessoas, às vezes, com 30, 40 anos de idade, com uma voz infantilizada, você atende o telefone e pensa que a criança tem 5 anos, e é um adulto ali. Tudo isso pode ser trabalhado. Olha que coisa fantástica, né? Bom, então, é importante a gente lembrar que nós precisamos daquelas duas forças para produzir a voz, né?
A força do ar que sai pelos pulmões, a força da musculatura da laringe. Bom, e para a voz acontecer de modo apropriado, né, para este processo ter um desfecho bacana, nós temos vários sistemas, né, vários fatores que estão ali envolvidos para que ocorra esse processo da voz, né? O sistema neurológico íntegro, ou seja, vai depender do sistema neurológico, o sistema respiratório tem que estar bom, os músculos da laringe, as mucosas das pregas vocais. Vocês já ouviram falar que a pessoa está com calo na corda vocal, igual o Zezé de Camargo, mudou a voz e não consegue atingir alguns níveis, né? O cantor sertanejo. O trato vocal. Então, é importante que para que a voz aconteça, uma série de elementos, de fatores, de forças estão acontecendo ali. E a gente não tem noção do esforço conjunto que é e que acontece no nosso organismo para que ocorra, né, para que a gente possa falar e ser ouvido, né? Bom, a voz, ela existe em função de um outro sujeito, né? Porque se eu fosse a única habitante do mundo, talvez a voz não fosse necessária, mas ela existe pela necessidade da gente se comunicar, né? Então, quando o homem, né, primitivo, ele começou, né, lá quando foi criado, então uma necessidade de se comunicar com o outro. Nós fomos aprimorando este falar ao longo da nossa evolução. Olha que coisa bonita. E aí aconteceu uma coisa, que houve uma função, um esforço de funções que, por exemplo, a função da alimentação, a função da respiração se uniram, né? E um esforço dessas funções fazendo uma readaptação para que pudéssemos nos comunicar com a outra pessoa, né? Então, é muito bonito, né? Todo este processo, quando a gente pensa na nossa evolução, os sons, os grunhidos que nós fazíamos lá atrás, até a gente adquirir a fala, tudo isso dentro de uma linha de desenvolvimento, mostra uma grandeza do nosso Pai, que é algo maravilhoso, né? E esse nosso desejo de comunicar com o outro, né? Olha só que coisa mais bonita. Então, a voz existe também em função do outro, né? E essa readaptação e tudo isso, em função do meu desejo de me comunicar com o outro. E aí vem mais uma lição, que a gente não vive sozinho, que Deus colocou em nós o desejo de estar em grupo, o desejo de se comunicar com o outro, né? Bom, então, não existe um sistema específico, igual a gente tem o sistema circulatório, o sistema linfático, o sistema excretor, né? Sistema nervoso. Nós não temos um sistema único para a voz, porque foram essas funções readaptadas da alimentação, de órgãos vinculados à alimentação e à respiração, que criaram esse subsistema, né? Vamos chamar assim, não sei nem se pode chamar assim, para que a nossa voz ocorresse. E hoje a gente tem o direito da fala. Olha que coisa maravilhosa, né? Por isso que muitos de nós não querem se calar, porque nós sabemos que esse é um direito que vem de muito tempo atrás e de um esforço muito grande do nosso organismo, da nossa inteligência, do nosso desejo social, né, de socialização. Pois bem, então, a voz, em uma linguagem mais poética, ela é considerada o espelho da alma. E é aqui que entra, né? A linguagem poética fala que ela é o espelho da alma, porque ela traduz a nossa personalidade, ela traduz o nosso sentimento, o que a gente está fazendo,
como que a gente está se sentindo. Quando a gente liga para alguém, para um amigo, para uma amiga, e a pessoa atende, pelo tom de voz, você já faz, assim, suposições, não é mesmo? Então, se alguém liga e fala, oi, tudo bom? Aí, o que a gente pergunta? Você estava dormindo? Acordou? Eu te acordei? Né? Porque o comportamento, a voz, leva a gente a pensar que a pessoa estava acordando de um soninho. Se a gente fala, oi, tudo bem? Bom dia, você tá boa, tal, parará, a gente já percebe que a pessoa tá animada. Aí, se a gente fala, oi, bom dia, tudo bem? Oi. Aí você fala, aconteceu alguma coisa? Porque o tom de voz da pessoa já mostra. Então, já vai mostrando a voz é transparente, na realidade, né? É o espelho das nossas almas e tem uma transparência que a gente consegue enxergar o outro. Bom, e aí, uma outra linguagem é que a voz é um tato à distância. O que significa isso? Na realidade, o tato é aquilo que eu posso pegar, né? O tato à distância é uma outra forma poética de dizer, nós hoje temos o acesso ao telefone, né? Que nós falamos com alguém que esteja em Paris, que pode estar na África, nos Estados Unidos, no Polo Norte, né? Então, quando a gente está com saudade, quando a pessoa não pode ficar junto de nós, essa comunicação é um alento para a nossa alma, não é mesmo? Então, é um tato, é como se a gente abraçasse o outro com a nossa voz. A gente se sente abraçado, a gente se sente acolhido, ou se a energia vem ruim, a gente também se sente espancado, né? Então, esse tato à distância. Bom, aí a voz, ela possibilita o contato, então ela é um dos nossos mecanismos, dos nossos meios de comunicação mais importantes. E aí, nós entramos aqui no que o André Luiz começa o capítulo dizendo, né? A voz é um dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. Porque através dela você se expressa, você compreende o outro e você comunica com o outro, né? Então você fala, né? Do que você está sentindo, do que você está pensando, você dá voz aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, né? E você tem uma escuta dos pensamentos e sentimentos do outro. Olha que coisa mais linda no processo evolutivo e importante, né? E aí André Luiz fala isso, porque a gente falou que a voz tem uma linguagem poética, né? Sendo o espelho da alma. Mas nós vamos ver aqui que André Luiz traz que por que a voz é o espelho da alma? Porque nós trazemos o magnetismo referente aos nossos próprios sentimentos. Então, olha só. Oi, tudo bom? Tudo. Você tá bem? Tô, tá tudo bem. Tá preocupado? Não, tá tudo bem. Fala, o que foi? Eu vou ficar cismada que aquela pessoa tá com alguma coisa que não quer me contar. Então, embora ela esteja falando não, está tudo bem, mas o magnetismo envolvido na voz, nesse sentimento, vai me dizer que algo não está bem. Então, nós podemos, através da voz, da escuta da voz do outro, fazer uma leitura com esse outro. E se nós nos dispomos a fazer uma leitura amorosa, né, com muita amorosidade, nós podemos fazer essa leitura. Não precisamos de exigir que o outro fale, não, fala, conta, não, sua voz está esquisita. Às vezes a pessoa não está dando conta de contar, de falar. Então eu preciso de entrar com a minha amorosidade para tentar perceber, descobrir o que está acontecendo, para que eu possa ajudar essa pessoa. De que forma eu posso ajudar essa pessoa? Às vezes a pessoa está meio borocochô, preocupado. Eu chamo a pessoa para tomar um café, né? Eu conto um caso, distraio essa pessoa, conto sobre um filme que eu vi. Eu já fiz uma caridade tremenda.
Eu já tirei a pessoa do foco da tristeza, do desespero e tudo mais, né? Aí André Luiz fala para a gente não falar nem tão alto que assuste e nem tão baixo que crie dificuldade para quem ouça. Eu acho muito complicado. Eu tenho uma descendência italiana, então às vezes eu falo alto e às vezes eu estou falando entusiasmada. Então, às vezes eu sou sem educação, pelos padrões da sociedade. Mas tem pessoas que você não consegue entender o que a pessoa está falando. E é engraçado que acontece isso no meio religioso. Vocês já observaram que a pessoa tem uma voz normal, que a gente escuta, mas se a gente falar assim, fulano, faz a prece, por favor, aí a pessoa diminui 10 decibéis do volume para fazer a prece e a gente não escuta a prece que a pessoa fez. Então nós temos que tomar cuidado com isso. André Luiz tem razão. Eu não posso agredir o outro berrando, falando alto demais, porque dá agonia, mas eu também não posso falar num volume que o outro que, repete mais alto, ou senão o outro não participar da conversa, porque desinteressa, né? Então, até o nosso tom de voz, a gente tem que prestar atenção. E a gente tem esses feedbacks, porque como a gente conversa, eu sei se a pessoa está me escutando ou não e se está tudo bem, né? Então, para estar aqui com vocês agora, a gente fez um teste de volume antes, para ver qual o volume que eu ia deixar o computador aqui, para poder nem ficar alto demais, não dar microfonia, atrapalhar vocês, mas também nem baixo que vocês não me escutassem. Aí, André Luiz entra num parágrafo aqui, falando que se eu vou repetir, eu preciso de repetir com paciência, entendendo que nem sempre as pessoas têm uma audição impecável. Isso acontece mesmo. E às vezes a gente descobre que o outro está ficando surdo, porque o outro passa a não entender tudo que a gente fala e a gente tem que repetir várias vezes, não é mesmo? Isso acontece. Aí o que acontece? Inúmeras vezes você fala e às vezes você está cheio de coisas para fazer, às vezes você está preocupada fazendo algo, outro, sabe? E você fala, repete, e sem perceber, não é por maldade, mas sem perceber a gente faz algumas coisas erradas. A gente fala, nossa, eu te falei isso tantas vezes, até agora você não escutou? Ou a gente fala, quantas vezes mais eu tenho que repetir para você entender? Está surdo? Então, inúmeras vezes a gente fala isso sem perceber, ou às vezes até percebendo o que está falando, mas sem conter, sem a educação interna, né? E sem querer nós magoamos o outro e machucamos o outro, né? Então nós precisamos de fazer isso aqui que o André Luiz está falando. Nem sempre o outro tem uma audição bacana. Se acontecer de repetir, eu preciso de repetir como se eu não tivesse falado antes, com paciência. E outra coisa importante, pausar a minha voz. Além do volume, eu falar de uma forma mais devagar para aqueles que têm a dificuldade de entender, não é? É interessante porque, além da gente ter que falar com paciência para quem tem uma dificuldade de surdez, eu percebo que a gente tem que falar da mesma forma para os nossos velhinhos que já estão com demência senil, ou aqueles que têm um princípio de Alzheimer, problemas de memória recente. Eu sei porque é interessante, a minha mãe tem um princípio, né, já de uma questão de entendimento, né, como se fosse o início de uma demência senil, pela idade e tal, que antigamente o pessoal falava, fulano está caducando, né, então é exatamente essa dificuldade. Só que todos nós, a partir de uma idade, nós começamos a ter alguns lapsos de memória, isso é normal, né? Por isso que nós precisamos de fazer vários exercícios diferenciados para trabalhar a memória. O médico manda a gente jogar jogo da memória, dominó, montar quebra-cabeça, e inúmeros outros joguinhos para a gente poder estimular o cérebro, né? Então, às vezes, eu dou uma notícia para minha mãe, por exemplo, o meu filho vai se mudar, arranjou um outro emprego. Ela leva um susto e tal. No dia seguinte, ela fala, e o fulano? Ele tá bem.
mas está arrumando a mudança. Que mudança? Aí eu falo como se não tivesse falado. Depois que você repete umas 6 vezes, aí ela processa que aquele fato vai acontecer. Mas é de uma paciência que a gente tem que falar. E eu percebo, sabe o quê? Que quando a gente fala, eu já te contei isso ontem, já te falei isso 2 vezes, eles ficam muito envergonhados. É uma falta de caridade. Então, quando ela me pergunta uma coisa, né, eu respondo como se ela nunca tivesse me perguntado, sabe? Porque ela fica à vontade de conversar. Porque se todas as vezes que perguntar alguma coisa que já perguntou antes, a gente fala, eu já te falei isso antes, e a gente fala com rispidez, ou com cólera, com impaciência, eles vão se encolhendo, deixando de se comunicar. Por isso que a gente vê muita pessoa surda, solitária, sem querer conversar muito, vai ficando tímido, quieto num canto, e por isso que a gente vê também pessoas que têm um princípio de demência senil, de memória afetada, também tendo esse comportamento. E André Luiz nos lembra aqui, a voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão não convence. Então, eu não posso me descontrolar, né? E, às vezes, todos nós, em algum momento, descontrolamos. Mas o que eu preciso? Eu preciso, se acontecer em algum momento, eu preciso cair na real e assumir, nossa, gente, minha voz não estava bacana o som. Eu exagerei. E aí eu me vigiar um pouquinho, né? Porque vocês já viram, às vezes eu lembro que a gente tinha um tio que o tom de voz dele era alto, era grosso, parecia-se um trovão. A gente já tinha medo dele. Ele era um fofo, mas a gente tinha medo pela voz, porque ele já tinha uma voz muito marcante. A gente, criança, vê aquele tio grandão, né? Falando desse jeito. Então, são as comunicações que acontecem devido a essa leitura da alma do outro através da voz, né? Então, André Luiz termina pedindo para a gente conversar com serenidade e respeito e lembrar que, diante de qualquer telefonema, do outro lado, tem alguém que precisa da nossa calma para manter a sua própria tranquilidade. Então, nós temos esta oportunidade divina maravilhosa de podermos ler a alma do outro, de permitir que o outro leia a nossa alma através de uma das suas janelas, que é a voz. Que coisa maravilhosa, entendendo todos esses mecanismos que ocorrem no nosso corpo para que a nossa voz possa ser audível pelo outro, né? Que coisa fantástica. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Mas antes da nossa prece, porque eu acho que essa lição da voz, ela é uma lição simples, clara, e assim, desperta em nós a gratidão, da gente pensar que nós precisamos de usar este aprendizado que nós temos para o bem, uma das formas da caridade, de amor por nós mesmos e pelo próximo, é cuidando da nossa entonação de voz, cuidando da escuta do outro, da fala do outro, correto? Mas eu queria falar com vocês que nós estamos vivenciando um momento mais difícil. Os jornais, nesses últimos dias, têm falado muito do aumento do número de mortes no Brasil, o aumento de pessoas doentes. Então, não tem ninguém que a gente não conheça, que não tenha alguém na família que foi internado, entubado, que está doente, não é mesmo? E nós precisamos de mudar esse cenário. Nós precisamos, nós que temos consciência e fé em Deus, que nada acontece ao acaso, nós precisamos de ajudar a mudança desse cenário, para que os nossos irmãos de luz possam transitar pelo nosso planeta. Não vamos entrar em vibrações de ódio, de ter raiva de um lockdown, de ter raiva das pessoas que são desrespeitosas e irresponsáveis de não fazerem o que é necessário.
Vamos tentar jorrar amor nesse meio ambiente que nós vivenciamos, para que a gente possa fazer algo de diferente. Todos nós temos amigos que trabalham nos hospitais, todos nós temos amigos, filhos, familiares que estão trabalhando, seja no comércio, seja na área básica, né? Ou de saúde. Então, nós precisamos de melhorar o ambiente. O ambiente está muito tóxico em relação às vibrações negativas. E é nossa responsabilidade ajudar a mudar isso. Então, eu trouxe aqui novamente, já falei um dia desses, uma oração maravilhosa. Mas eu queria que durante o momento que eu estivesse lendo essa oração, todos nós pudéssemos imaginar que estamos de mãos dadas e que uma luz muito intensa envolve a todos nós, mas é como se essa luz, somadas à nossa luz, doando o nosso melhor, saindo do nosso peito como se fosse um farol, se somasse e expandisse, envolvendo, né? E a gente mentalizando não apenas a nossa cidade, mas o nosso Brasil, como se tivesse uma luz muito forte envolvendo o nosso planeta. E vamos pedir pelo nosso Brasil. Nós somos fortes, nós venceremos. Dá medo de vez em quando, dá tristeza, dá raiva, tudo isso é normal, mas nós não podemos fixar nesses sentimentos e pensamentos negativos, tá certo? Já fiz a live quarta-feira sobre o medo, exatamente para ajudar cada um nisso. Nós já fizemos a live sobre forças mentais, para falar sobre a importância de trazer o positivo. E hoje nós sabemos que a nossa voz pode ser um dos instrumentos que Deus nos deu para apaziguar, acalmar os corações de muitas pessoas que estão procurando a paz, ou o colo, quando nos ligam, quando se comunicam. Então, eu gostaria que todos onde estivessem, procurassem ficar nessa posição tranquila, de olhos fechados, doando a sua melhor energia. Essa prece é da autoria do espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. E eu acho que nós estamos precisando de resgatar a gratidão que habita em nós. E quando eu estava estudando sobre a voz, eu pensei quantos pequenos milagres acontecendo dentro de nós, para que nós tenhamos o direito à fala, e nós não temos a consciência disso diariamente, não é mesmo? Então, eu vou fazer a prece de Divaldo e Amélia Rodrigues, prece da gratidão, como a nossa prece de hoje. Senhor, muito obrigado pelo que me das, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça alegre a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor,
eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça em uma pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalham filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti, Senhor. Então, muito obrigada, porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigada, Senhor. Que o nosso Jesus querido nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja de todo e qualquer mal. Que possamos lembrar dessa prece da gratidão, pois temos tanto a agradecer. E termos fé de que estamos no caminho da nossa evolução espiritual. Vamos passar por todas as dificuldades que tivermos que passar, com fé, confiança, paciência e amor. Vamos lutar, sim, pela vida nossa, pela vida das pessoas. Vamos acreditar, sim, que toda essa remexida que houve no nosso planeta faz parte do processo da evolução. Não vamos desistir. Vamos ter paciência, porque já se passaram inúmeros meses e nós vamos vencer todas essas dificuldades, todas essas adversidades e venceremos a pandemia, como já vencemos tantas outras. A nossa história é de vitórias. Por isso continuamos aqui, hoje, nesta luta. Mas é uma luta que também é transformação. E nós necessitamos nos transformar em luz, para sermos luz, onde quer que estejamos, levando a nossa fé e a nossa gratidão. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, por este momento de oração, de estudo, por todas essas pessoas aqui conectadas. E vamos finalizar dizendo graças a Deus. Amanhã, às 18 horas, não teremos estudo de oração. Domingo, não teremos estudo de oração. Mas segunda-feira, nós estaremos aqui juntinhos. Aqueles que querem um momento de reflexão, nós temos mais de 300 vídeos
para você escolher assistir. Temos inúmeros canais maravilhosos, com lives e palestras maravilhosas. Cabe a nós escolher estarmos em luz, em conexão com o mais alto. Muito obrigada, meus amigos. Uma excelente noite de descanso, um final de semana maravilhoso dentro de todas as limitações que nós temos, mas que seja maravilhoso estarmos vivos, estarmos com saúde e podermos fazer todas as atividades que for das nossas atribuições. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, até segunda às 18 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muito obrigada.